Boa tarde, torcida vascaína. Tudo bom com vocês? Eu sou o Magno do canal Voz de Vascaínos e venho aqui para passar as últimas notícias do Vasco da Gama hoje, dia 19, quarta-feira, 19 de março. Então, a primeira notícia que eu tenho é para falar que o Vasco acertou o empréstimo do volante Lucas Eduardo, de 21 anos, jogador do Vasco que é da base, está fechando com o Cuiabá para jogar a segunda divisão. Mais um jogador da base aí que vai saindo para outro clube sem praticamente sequer jogar pelo profissional do Vasco, né? O Cuiabá já anunciou a contratação do jogador por empréstimo junto ao Vasco da Gama e o jogador já vai estar se apresentando ao Cuiabá, já se despediu nas redes sociais do Vasco da Gama e vai seguir sua carreira. Muito sucesso ao jovem da base Lucas Eduardo, né? Outra informação é Max, o atacante do Sampaio Corrêa, que se destacou no Campeonato Carioca, fazendo 6 gols e com 5 assistências, teve o seu nome ventilado no Vasco, porém o Vasco negou qualquer negociação junto ao jogador. E o jogador parece que está indo para o Volta Redonda jogar a segunda divisão. Uma boa sorte pro Max, que ele vá bem no Voltaço, né? Que vai ser mais um time do Rio representando o nosso estado no Campeonato Brasileiro, mais da segunda divisão. Também tem o atacante Fabinho, do América Mineiro. O Vasco parece que iniciou negociações com o jogador e ofereceu algo em torno de US$ 1 milhão, porém parcelado. E o América Mineiro não quis negociar, porque o América Mineiro disse que só negocia jogador com um clube brasileiro que pague à vista. Como não é o caso do Vasco, as negociações esfriaram. E a notícia para mim mais importante, né, que eu acho pelo fato dele ser um líder dentro de campo, 2 temporadas já que ele vem fazendo muito bem pelo Vasco e vai para a terceira, é do nosso goleiro Léo Jardim. Parece que a renovação entre Vasco e Léo Jardim deu uma esfriada. O que o Vasco queria fazer? O Vasco queria fazer um plano de carreira com o Léo Jardim para ele se tornar de fato um ídolo e estender o contrato dele até 2028. Muitas pessoas estão falando, mas no meio do ano o jogador fica livre e pode assinar um pré-contrato com outro clube porque o contrato dele só vai até o final desse ano. Não é bem assim. Tem uma cláusula no contrato do Léo Jardim, junto com o Vasco e com o seu staff, que o goleiro, completando 60 jogos nessa temporada agora de 2025, ele já renova automaticamente para até o final de 2026. E se o Léo Jardim, se Deus quiser não se machucar, não acontecer nada, a gente sabe que o Léo Jardim é um goleiro que joga todos os jogos. Ano passado ele jogou 97% das partidas do Vasco, quase 98%, ele jogou tudo. Só não jogou, acho que um jogo amistoso, que foi o Ivan que agarrou, e os outros jogos ele jogou todo. O cara é fominha, quer jogar todos os jogos, né? Ele está muito disposto a bater essa meta, tanto pessoal quanto a nível Vasco da Gama, e acredito eu que pelo menos até o final de 2026 o goleiro vai continuar no Vasco, a não ser que tenha uma rescisão, algum clube venha com uma proposta melhor para ele, e às vezes até por parte do medo mesmo do jogador, sem saber o que vai acontecer no Vasco, se vai vender a SAF, se não vai, vender na SAF, se a SAF vai manter os contratos com os jogadores ou vai rescindir com todo mundo, é tudo uma incerteza. Parece que o Pedrinho até agora está cumprindo com os salários tudo direitinho, mas a questão de luva, essas outras coisas, não está muito claro. Então, ao meu ver, se o Vasco continuar do jeito que está, eu acho que o Léo Jardim deve sim jogar até o final de 2026 e provavelmente depois ele vai para um clube mais estável financeiramente e politicamente falando. Caso o Vasco seja vendido para uma SAF e o clube volte a estar equilibrado financeiramente e juridicamente, aí sim eu acho que o Léo Jardim tem grande chance de fazer um contrato mais longo, com um plano extremamente bom para ele de longo prazo de carreira, né? Para ele se tornar um dos ídolos do Vasco da Gama. E diga-se de passagem que hoje todos os times da primeira divisão
times de primeira prateleira já tem goleiros que são praticamente ídolos, que é o Everton do Palmeiras, o Ederson do Atlético Mineiro, o Rossi do Flamengo. Os times de primeiro escalão já têm bons goleiros. Os únicos clubes mesmo que eu acho que podia ter um espaço para o Léo Jardim, os clubes que tem tudo para estar pintando aí na prateleira, na primeira prateleira do futebol brasileiro nos próximos anos, é o Bahia, que é do Grupo City, e tem um goleiro fraco lá no Bahia, que era o goleiro do Fluminense, esqueci o nome dele agora, e o Cruzeiro, pelo fato do Cássio já ter uma certa idade, só que o Cássio também joga todos os jogos. Eu acho que esses seriam os dois clubes que poderiam despertar o interesse do Léo Jardim. Senão ele vai jogar onde? No Red Bull Bragantino, Mirassol, esses clubes que acabaram de subir agora para a primeira divisão, Ceará, o Kehler foi para o Ceará. Então, assim, acho que para o Léo Jardim também é interessante ele estar num clube de primeira prateleira, apesar do clube não vir praticando um futebol de primeira prateleira nos últimos anos, o nosso Vasco da Gama é um clube de história de primeira prateleira. Para o Léo Jardim, até pensando em seleção brasileira ou voos maiores, voltar para a Europa, um mercado árabe que seja, enfim, ele tem que estar jogando num grande cenário que é o futebol brasileiro e está jogando no Vasco da Gama. Mas é isso, rapaziada. Essas são as últimas notícias de hoje, dia 19 de março de 2025. E acredito que no final da noite eu venho com mais um vídeo ou algum short com alguma notícia a mais quentinha para vocês. Valeu, rapaziada? Já comenta aí, compartilha, deixa seu like, fala de onde você está falando e se inscreve aí para fortalecer o canal. Valeu? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.